Nosso estudo de hoje é a lição 10 do livro Segue-me, que tem como título Onde o Repouso. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. Mateus, capítulo 8, versículo 3. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias derramaram-se através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las, contudo gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nos realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho de sacrifício, do qual, com quanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Gente, a gente tem aqui na Terra um jargão popular que costuma dizer assim, né, que a mente vazia, a mente ociosa é a oficina do diabo. A gente, com o perdão da palavra, né, a gente dentro da doutrina espírita, a gente sabe que não existe essa personificação do mal. O diabo vai representar para a gente todo o espírito ainda imperfeito, que ainda está vivendo na ignorância, no sentido de desconhecimento das leis de Deus, mas que o progresso vai chegar para eles também um dia. Mas a gente pegando só o objetivo do jargão, o que ele fala? Ele fala que a mente vazia traz sempre problemas para a gente, a mente ociosa. E eu me lembro de alguns relatos da vida de Chico Xavier, por exemplo, de uma pessoa chegar perto dele e falar, Chico, eu estou envelhecendo, e tá parecendo que a corda tá arrebentando, e o Chico fala, meu filho, trabalha mais, porque quanto mais a gente trabalha, mais a corda engrossa. Me lembro também esse marcante, até por conta da nossa experiência pessoal, de um rapaz que chegou perto do Chico também, um processo de obsessão muito grande, e o Chico falava, meu filho, trabalha até o limite das suas forças, porque quando a gente trabalha até o limite das nossas forças, a gente não dá tempo deles alcançarem a gente. Aliás, com relação a esse tema, eu até recomendo um filme que eu vi na época que foi lançado, gostei muito, e agora revendo, dentro da ótica da visão espírita, né? Cada vez que a gente vê mais detalhezinhos, gente, que filme maravilhoso para você entender o que a mediunidade pode fazer com a gente, e como a gente faz para poder estar lidando com essa mediunidade ostensiva demais. O nome do filme é Uma Mente Brilhante e conta a história verídica mesmo de um grande matemático que ganhou o prêmio Nobel, que o nome dele era John Nash. Vale a pena assistir. Mas voltando aqui para o tema. Então o que acontece? O repouso ele é necessário sim. A gente tem que lembrar que a vida do Cristo a gente pode dividir em 4 partes. A vida do Cristo, ele tinha o trabalho dele, a profissão dele, que era ser carpinteiro, ele tinha os momentos de lazer, a segunda parte também, porque ele estava sempre festa na casa da sogra de Pedro, né? Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa essa noite. E tem uma passagem até interessante que ele está conversando com a samaritana que estava no poço, e a samaritana, quando percebe que estava diante de uma pessoa especial, com um profeta, como dizia na época, o que ela faz? Ela chama os amigos e familiares, e quando Jesus termina a preleção, o que os amigos falam? Isso aí é mó glutão, é mó beberrão. Ainda falo assim de Cristo, porque o Cristo tinha momentos de lazer.
Mas junto com esses dois ele tinha a missão dele, o trabalho no bem e os momentos de oração, momentos de reflexão. Então o que acontece? A gente precisa de momentos de lazer também, precisa de descanso. Porém, a luta que a gente tem que ter aqui na Terra é da gente entender que a maioria das pessoas querem ganhar muito bem e trabalhar pouco. E quanto menos a gente ocupa a nossa mente de maneira útil, o que acontece? A gente vai servindo aqui de oficina para os espíritos obsessores. Então vamos rever, eu sempre brinco dessa maneira, né? Vamos rever o jargão, a mente ociosa é a oficina dos obsessores. Quem são os obsessores? São os espíritos que queriam muito estar encarnados e que não estão. Eles queriam muito estar encarnados porque eles estão apegados ainda às coisas aqui da Terra. Então eles querem se aproveitar de nós que estamos encarnados para poder saciar as necessidades dele. Então por isso que a gente precisa muito estar o tempo todo empregando o nosso tempo. E daí o Emmanuel ele começa a trazer para a gente as imagens de sempre. Ele fala para a gente, olha gente, as cidades que honram a civilização, as indústrias, a casa, tudo foi através das mãos. Fala, médico ficou muito tempo estudando médico. Aliás, aqui no Brasil são 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 anos de residência. Muito tempo estudando para poder estar trabalhando. E depois que trabalha, começa a trabalhar, termina a residência, é o tempo todo estendendo as mãos. Educadores também. Então, o tempo todo a gente precisa estar em movimento, em exercício, ocupando a nossa mente com alguma coisa e de preferência que seja uma coisa útil, uma coisa que vai servir de utilidade para as pessoas. Então, a gente tem que estar o tempo todo também pensando dessa maneira. Vamos pensar assim, ó. Minha empreitada está sendo para quê? Está sendo para subsistência, para ganhar meu dinheiro, porque ninguém aqui na Terra consegue viver sem dinheiro, né? Tá, mas eu vou ganhar meu dinheiro fazendo o quê? O que eu vou estar levando de bom, de útil para as pessoas? Eu estou abrindo um armazém. Então o meu objetivo é suprir a necessidade das pessoas que estão mais próximas, com preço, tá, tudo a gente pensar dessa maneira. Eu, por exemplo, quando vou trabalhar com música, o que eu quero fazer? Eu quero procurar, na hora, observar o comportamento das pessoas, ver mais ou menos qual é o gosto musical da pessoa e procurar agradar os ouvidos daquela pessoa, porque aquela pessoa, na verdade, ela está apanhando muito de todas essas crises que a gente está vivendo e está buscando agora um momento de lazer dele. Então, no momento de lazer, já que ele veio até a mim, está me dando essa oportunidade, eu quero cantar alguma coisa que agrade, que leve mensagem edificante para ela. Então é assim que a gente deve pensar com qualquer ofício, com qualquer trabalho que a gente esteja desempenhando aqui na Terra. Agora, o problema todo nosso é a gente equilibrar os momentos de repouso que podem se transformar em preguiça e que é motivo de reclamação de quase a unanimidade dos espíritos. E espíritos depois eles reclamam de terem vindo para cá, para a Terra, e perdido muito, muito, muito tempo. Eu falei, pô, eu tenho vergonha de alguma coisa? Tenho vergonha do tempo que eu deixei de aproveitar. Isso ecoa na gente, chama muita atenção da gente, né? Pô, como assim deixou de aproveitar? Porque realmente aqui na Terra a gente perde muito tempo mesmo. Só o tempo que a gente leva dormindo, que normalmente a medicina da Terra recomenda que seja de 8 a 10 horas. Eu durmo 5, 6 horas por noite, né? Eu não consigo seguir isso não, mas de 8 a 10 horas, mais o tempo que a gente leva se deslocando, o tempo que a gente leva alimentando, o tempo que a gente leva suprindo aqui as necessidades do corpo, a gente perde muito tempo. E também tomar cuidado para não entrar na paranoia com o que eu vou falar também. Mas até quando eu vou ligar a televisão, o que eu estou assistindo está servindo para quê? Para me divertir um pouquinho, para relaxar um pouquinho, ótimo. Não, agora está servindo para quê? Para me instruir. Ontem, por exemplo, à noite, eu assisti primeiro um programa rápido de piadas e logo em seguida me deparei com uma palestra de Divaldo Pereira Franco falando sobre Bezerra de Menezes. É claro que só fui dormir quando terminou a palestra do Divaldo. Então, quer dizer, a gente vai fazendo... Então, um objetivo foi me relaxar e o outro foi me instruir. A gente tem que estar o tempo todo buscando atividade cerebral, atividade das mãos, atividade cerebral. Isso é requisito para a saúde na Terra. Se a gente quiser sobreviver no mundo de expiações e provas, tem que ser dessa maneira. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece muito a Emmanuel pelas reflexões.